meu coração. Vamos a mais uma aula especial para você detonar no Enem, no vestibular, e na aula de hoje falaremos sobre meios de transporte. Vamos cercar aí o conteúdo para você detonar aí, né, falando da evolução de cada um dos meios de transporte, do rodoviário, do ferroviário, né, do marítimo, do hidroviário, né, do aéreo e também do dutoviário, que muita gente não sabe e vem crescendo muito em vários países, principalmente lá entre a Ásia e a Europa, né, vem crescendo bastante esse dutoviário. Nós vamos ver sobre isso. Então nós temos toda a evolução do meio de transporte, qualquer um meio de transporte, ele foi evoluindo durante a história, né? Então a gente fala assim para você que não existe um meio de transporte, né, como o melhor meio. Na verdade, o processo seria a ligação dos meios de transporte. Dependendo do produto, a gente tem que ter um tipo de meio de transporte também conforme a característica desse país. Em países pequenos, o meio de transporte rodoviário ele é muito eficiente. Já num país continental, a gente sabe que o meio de transporte rodoviário ele é pouco eficiente. E sim, temos que dar importância, né, e prioridade ao ferroviário. Mas a gente vai ver o que é bom, o que é ruim de cada um dos meios de transporte mais à frente para você, beleza? Características, vantagens e desvantagens, a gente vai ver nessa aula para você. Primeira modalidade, né, os tipos de meio de transporte. Nós temos terrestre, em destaque para o rodoviário, o ferroviário e o dutoviário, beleza? E o aquático, né, o hidroviário pode ser marítimo, né, nos oceanos, e também o fluvial, nos rios. E depois a outra modalidade, né, o transporte aéreo, beleza? Vamos seguir lá para você, tá? Então, antes de passar essa parte aqui para você, né, que a gente fala da forma do meio de transporte, a gente já viu ali a modalidade. Então, vou fazer aqui a tabelinha para você entender. Então, começamos com o rodoviário, tá? Depois nós botamos aqui o ferroviário, nós botamos aqui viário, né? Nós botamos o hidroviário, tá? Esses seriam os três principais. Eu vou botar aqui para você o aéreo, né? E o dutoviário. A gente sabe que eles têm limitações, esses dois. Então a gente separa esses dois, porque não dá para comparar, né, o transporte aéreo, na questão da eficiência, do tempo, mas ele é um meio de transporte que consegue levar pouca carga. E o dutoviário já depende de alguns tipos de produtos, né, principalmente grãos, ou gás ou óleo que são utilizados. Né? Não dá para levar, por exemplo, uma geladeira, transportar ainda não pelo dutoviário. Então a gente separa esses dois, né, e vamos trabalhar esses três aqui, esses três grandes meios de transporte aqui, que são obviamente os mais utilizados, né? Vamos dividir para você entender qual que é o melhor, Marcelo, qual que é o pior, tá? Então a gente tem aqui, né? O rodoviário ele tem uma vantagem. O rodoviário, a vantagem dele seria que ele não precisa, digamos assim, de uma estrutura específica, como por exemplo uma ferrovia, uma questão, né, de terrestre. Ele passa lá o caminhão, ele tem acesso facilmente a qualquer um dos pontos ali. Então isso é uma vantagem para ele. Diferente do ferroviário, tem esse inconveniente, tem que passar lá no trilho, se eu quero chegar nesse ponto, né? O trilho tem que vir até aqui, então isso aí dificulta, né? Então a gente sabe que, por isso que a gente fala para você, que o melhor é a conexão entre os tipos de transporte, entre as modalidades existentes. Tem a ferrovia, né? O rodoviário liga da ferrovia até o comércio, ou então o hidroviário para longas distâncias ali, né? Ele pode acontecer. Então o rodoviário, a gente vai falar para você na questão da construção da estrutura, tá? A construção da estrutura. O rodoviário, sim, é alta a construção de uma rodovia. Também é alta, o que, Marcelo? A manutenção da rodovia. Então isso aí é um inconveniente. O ferroviário é alta também a construção e também é alta a manutenção, beleza? Já o hidroviário, a gente sabe que ele tem uma baixa manutenção e a construção que a gente envolve aí dos portos, ou então todo o processo de dragagem, né, de drenagem existe, ele é alto. Então, todos são altos para construir, mas o hidroviário tem a vantagem que a manutenção dele é mais barata comparado com o ferroviário e com o rodoviário. Aí nós temos aqui a relação do combustível, né? Da energia para transportar. Então, o que a gente tem aqui, Marcelo, para fechar e ver o que é bom e o que é ruim? Nós temos aqui a relação do combustível com a carga. Aí tu vê qual meio de transporte é mais eficiente que o país deve investir, tá? Então, rodoviária é alta construção, é alta manutenção, é alto combustível e leva pouca carga. Então, é o pior meio de transporte que existe. A gente sabe que é o meio de transporte aí
predominante no Brasil. Mas, voltando para cá, então, essa relação aqui, né, então é alto, 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 baixo. O ferroviário é alta construção, é alta manutenção, a relação do combustível, né, leva muita carga e a questão do combustível, ela é baixa, né? Pode ser elétrico, né? A gente tem os metrôs, ou tem os trens aí já elétrico, nós temos aí a questão do carvão mineral que praticamente não existe, existe bem pouco, existem também alguns trens movidos a petróleo, mas hoje a relação, né, dos novos investimentos, então a gente bota aí que a fonte de energia, a relação com a carga é baixa. O hidroviário também é baixo aqui e é alta a carga. Qual é o inconveniente do hidroviário? É o tempo, a demora, né, para transportar o hidroviário. Só isso é inconveniente, beleza? Então nós temos aqui, alto, baixo, baixo e alto. Então a gente identifica como hidroviário com melhor custo-benefício de meio de transporte. Além, né, eu falei para você que só ali a questão do tempo, também tem um inconveniente que seria em rio, por exemplo, a questão de rios de planalto, que necessitam um mecanismo chamado eclusa, que é onde vai transpor o barco por nível mais elevado, tipo o canal do Panamá para você, beleza? Então a gente tem aqui identificando como um país deve sim investir no hidroviário, né? Se o país for continental, ele deve investir bastante no ferroviário, e o rodoviário sendo apenas uma ligação, né, da ferrovia, ali vou botar aqui, o trenzinho para você, né? Ou também até lá o ponto do comércio, ou aqui do barquinho lá do navio, né? A rodovia ligando até o ponto do comércio. Então seria a interligação entre esses meios de transporte, o ponto, né, mais positivo. Tá, galera, então só lembrar para você quando a gente fala de transporte modal ou unimodal. Então modal que envolve todas as modalidades, uma conectada à outra. Então, por exemplo, eu falei para você, né, num país continental desenvolvido, tipo os Estados Unidos, ele tem lá a ferrovia que leva a grandes distâncias, os minérios, os grãos, vários segmentos da indústria, né? E depois da rodovia, nós temos ali o transporte rodoviário, o caminhão, vai pegar e levar ali até o comércio, por exemplo. A gente vê toda essa conexão, né? Toda essa intermodal, ou multimodal que existe. E o unimodal quando tem apenas uma modalidade, né? Típico bem do Brasil aí, a gente tem lá o rodoviário, a região de grãos, lá do centro-oeste, produzem grãos, tem que levar de caminhão de lá, né, até o mercado consumidor, ser bem típico aí do país como o Brasil, beleza? O transporte, eles evoluíram com o tempo, isso é uma questão baixa, caiu no Enem, né? Dá uma sensação de um mundo estar diminuindo, e a gente vê toda essa evolução da globalização relacionada à evolução do meio de transporte. Nessa imagem aqui a gente tem, né, o mundo está encolhendo. Então nós temos lá os barcos, né, bota aí lá na época das navegações, eles andavam a 16 km por hora. Depois aí já no século 19 já andava mais de 50 km por hora, toda a questão, né, das locomotivas andando com velocidade a 100 km por hora, e até o dia de hoje aí, com aviões aí, andando a velocidade acima de 600, né, de 700 km por hora, aí, uma loucura toda essa evolução, beleza? Então o transporte foi evoluindo e até hoje continua evoluindo aí com o tempo. E aqui nós temos os países continentais mostrando para você o percentual, porque não dá para comparar o Brasil, por exemplo, com um país pequeno aí da vida aí, né, um país, o Brasil comparado, sei lá, com o Paraguai. O Paraguai, né, é um país pequeno, tem algumas ferrovias, mas o Paraguai é um país que não tem que dar tanta prioridade assim como o Brasil, porque são pequenas as distâncias. Já o Brasil, um país continental, todo o país continental, você consegue perceber que eles têm sim muito do meio de transporte utilizando através de ferrovia. A Rússia, 81% ferrovia. O Canadá, 46%, a Austrália, 40%, a China, praticamente 40%, e o Brasil, agora que voltou a reinvestir em ferrovia, né, com 25%, né? Espere que continue essa política para crescer e aumentar o ferroviário. Mas o Brasil tem 60% ou 62% rodoviário. Isso aí encarece o nosso produto. Nós temos o maior número de acidentes, danifica a rodovia. Então tudo isso são problemas negativos de o Brasil ter investido na época de JK para atrair as multinacionais no meio de transporte rodoviário, que a gente viu aqui na nossa tabelinha, que é o meio de transporte menos eficiente, o meio de transporte mais caro, porque o caminhão leva uma pequena carga com alto preço, né, de imposto, seja de pedágio, do combustível, da mão de obra, que é um motorista para uma pequena carga. Então ele é um meio de transporte que é indicado para pequenas distâncias. Então o Brasil 24%, mas com grande percentual, só revisando para você, 62% de transporte rodoviário. Então essas tabelas aqui enumeradas, esses gráficos aqui, foram tirados de questões de vestibular. Para você, quando cair, tu lembra que prova de Enem, prova vestibulares
às vezes a resposta está no próprio gráfico. Então vai olhar, analisar os dados e comparar. Então a gente percebe aqui, por exemplo, década de 80, 90 e anos 2000, tá? Então na década de 80, transporte de cargas do Brasil, cargas, né, não pessoas, transporte de carga, nós tínhamos lá, né, 57% rodoviário, 23% ferroviário e 14,3% hidroviário, 4,5% nos outros meios de transporte, tá? Então outro, aéreo, rodoviário, entre os meios de transporte. Então a gente tem aqui na década de 90 um crescimento do rodoviário, cresceu, né, com algumas políticas do governo, e nos anos 2000 diminui o rodoviário e volta a crescer o ferroviário, o investimento do governo, a construção de algumas ferrovias, vários projetos aí, como a Transnordestina, né, ferrovias que começa aí a fazer que o Brasil novamente olhe para o transporte ferroviário e veja que é uma grande solução. Grãos do Brasil. Olha que número interessante, 67%, quase 70% do Brasil é transportado através de rodovias. Ferrovia não chega nem a 30%, beleza? Então o Brasil, a questão de grãos é também rodoviária. Então o meio de transporte do Brasil, desde a época de JK, investimento maciço, né, é um transporte rodoviário. Aqui comparando 2005 e 2025, a previsão, né, meta do governo, quando ele começa a investir mais em ferrovia, então nós temos aqui em 2005, né, um pouquinho inferior, né, a gente trouxe para vocês, né, a 60% do rodoviário, então um pouquinho acima de 20% ferroviário. E a pretensão do governo, né, com a sua política, é diminuir cada vez mais o rodoviário, chegando lá em 2025, a meta, né, era em 30% praticamente em rodoviário, ferroviário e hidroviário, igualando o meio de transporte, seria ideal para um país aí continental como o Brasil. Então só umas observações aí do transporte rodoviário. Então primeiro, né, os veículos movimentam-se em caminhos, né, pavimentados ou não pavimentados, conseguem, né, se deslocar perfeitamente, né? Não tem necessidade de terminais, assim como seria o ferroviário, o hidroviário, seu terminal para ter a carga e a descarga. A infraestrutura, né, pública ali pode ser, as rodovias criadas pelo governo, as rodovias federais, vamos falar sobre isso. Os trajetos, eles, para poder manter, a gente tem a questão do pedágio aí, que é o próprio usuário, ali, o caminhoneiro, que vai utilizar e vai pagar para utilizar esse pedágio, para ter a manutenção dessa rodovia. E tem a lei própria que é criada pelo Estado, a legislação aí, né, se comete uma infração, são as leis criadas pelo Estado para poder utilizar essa rodovia. Algo interessante que muito aluno não sabe, vai aprender primeiro, não é tudo que é asfalto que é BR, meu querido, tá? Não é assim que funciona. Então as rodovias federais, elas são chamadas de BR, e as rodovias estaduais, vai a nomenclatura assim do seu estado. Então Santa Catarina SC, Rio Grande do Sul RS, né? Então em cada uma, São Paulo as SP da vida, então nós temos as rodovias. Porém as federais, elas seguem essa numeração, essa ordem aqui. Toda rodovia que parte de Brasília, que começaram a ser construída no governo JK, elas recebem a numeração de 010 até 100, são as radiais. Então a 010, 020, 040, 060, todas elas vão até Brasília, né? Ou partem de Brasília. Então são as radiais que tem essa imagem para você. As longitudinais vão seguindo a longitude, mas elas são no sentido norte e sul. A numeração dela é de 101 até 200. A primeira é 101, depois 116, depois é 153, depois é 163, que vão indo para o oeste do Brasil. 201 até 200, as longitudinais. Toda rodovia que é na transversal, né, sentido leste-oeste, lá de cima do Brasil até o extremo sul, ela começa lá, né, da 201 até a 300. Então, vão indo ali, são as longitudinais, da transamazônica, né, até lá para o extremo sul do Brasil. As diagonais, a numeração de 301 a 400. Toda rodovia que é feita na diagonal, a numeração tem que ser 301 e a 400. E não está aqui no mapa, mas uma rodovia que liga a outra, né? A gente tem as de ligação, que a numeração é de 401 até 500. Então, por exemplo, uma rodovia que liga a BR-101 até a 116, nós temos aí a 470 aí no sul do Brasil. Então ela liga apenas uma BR na outra. Então é uma rodovia de ligação. A sua numeração tem que ser de 401 até 500. Tá tranquilo isso? Tá, e agora, galera? Agora a gente vai ver aqui os pontos negativos de uma rodovia. Nós temos lá alguns pontos positivos e negativos. A questão dos acidentes, né? Nós temos aqui uma imagem forte para você. A questão do combustível, né? O alto preço. A questão da danificação das estradas e a pequena carga que leva ao
rodoviário. Vamos só revisar para você, tá? Então lembra aí, né? O Brasil, ele investe em rodovia na época de quem? De JK. JK é que vai investir maciçamente para atrair as multinacionais. Também alegando para facilidade de deslocar a produção industrial do Brasil e também o deslocamento das pessoas. Vai investir cada vez mais em rodovias. E é por isso que o Brasil tem como 60% nós vimos, né, no meio do transporte para mais de transporte rodoviário. Nos anos 2000, o investimento vai direcionar mais, né, começa as privatizações de várias rodovias e vai ter investimento na construção pelo Estado de ferrovias. É um projeto aí tentando aumentar, né, a malha ferroviária do Brasil. O Brasil tem um grande inconveniente também, além, né, de ter grande parte das ferrovias sucateadas, a manutenção ter sido alta, né, é alta para investir em ferrovia, tem o problema da bitola, né, o que dificulta a ligação entre uma rede ferroviária a outra rede ferroviária. Elas estão muito ligadas no Brasil hoje ao transporte de grãos e também de minérios. As principais do Brasil estão ligadas a isso, beleza? Aqui nós temos o ferroviário para mostrar para você, bonde, metrô e trem. Olha o bonde Tigrão. Quais são as vantagens? Sem ajustamento, né, leva uma grande quantidade de carga, não depende do clima e a relação do custo, né, benefício é um baixo custo, ideal para os países continentais. Ferroviário negativo, não possui flexibilidade de percurso, né, depende de outro meio de transporte e a manutenção é muito alta, que a gente já viu ali para você, beleza? De algumas ferrovias de destaque aí nos países continentais como China, compara, olha a China, olha os Estados Unidos, né? Olha a Rússia aqui para você. Essa outra parte não tem grande ligação, obviamente a gente sabe que é devido ao clima mais frio. Então a gente vê aqui o Brasil comparando, né, uma pequena quantidade de transporte ferroviário muito ligado a minérios. Ó, ferrovia do Carajás, aqui toda a ferrovia da região sudeste, ou então a extração de grãos. Beleza? Então muito ligado sim, né, à produção ou agrícola ou à extração de minérios. Se comparar aqui o Brasil com os outros países, tu vê aqui a quilometragem, né? A quilometragem, os Estados Unidos com mais de 212 mil quilômetros de ferrovia, tu pega a Rússia, tu pega a China, a Índia, os países continentais com um grande percentual. Beleza? Vamos lá, ferrovia no Brasil. Então aqui nós temos todo o projeto, a malha, né, está em construção, a Transnordestina, né, a ferrovia planejada para ligar até lá em região norte, aqui até a região sudeste do Brasil. Projetos maravilhosos, tomara que saia tudo do papel. Aqui nós temos já um projeto já, né, mais real que está acontecendo. Vejam que elas se concentram muito nessa região centro-sul do Brasil, né, e os projetos ligando lá para o Nordeste e que está muito ligado à extração de minérios ainda, tá? O transporte hidroviário pode ser lacustre em lagos, fluvial nos rios e marítimo. Aqui um transporte no rio, aqui no Rio Amazonas, que é a rede, né, a bacia hidrográfica com maior aproveitamento devido à característica, né, um rio de planície com grande volume d'água, né, para o transporte marítimo. Nós temos também outras bacias hidrográficas, como a bacia ali do Paraguai, com também um grande aproveitamento. Outros trechos do Brasil em rios de planície são utilizados principalmente para pessoas, né, através de um mecanismo chamado eclusa, onde vão transpor o barco ali para um nível mais elevado. Mas principalmente, né, na bacia amazônica e a bacia do Paraguai, temos ali a concentração do transporte fluvial no Brasil, da parte do transporte hidroviário, galera irada. Quando a gente fala aí, né, do marítimo, a gente sabe que grande parte do mundo, a transporte de cargas, né, é através do transporte marítimo. Então nós temos vários portos aí, esse aqui é uma imagem da Holanda, né, o volume de cargas que existe lá, na China, nos Estados Unidos, nas grandes nações aí, inclusive no Brasil. O Brasil é um país aí, tem uma grande costa, mais 7 mil quilômetros de litoral, e o principal porto do Brasil é o Porto de Santos, né, com um grande volume agregado de valor. Quando a gente fala de cargas, o porto de destaque, aí nós temos dois, o está aqui no Maranhão, e também o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, que exporta grande parte dos minérios do Brasil e também dos grãos do Brasil. Um outro porto de destaque, além desse, seria o do Paranaguá, ali na região sul do Paraná, com grande transporte de grãos no Brasil. Beleza? Tá, e que mais? E aqui mostrando toda essa imagem, né, dos portos, também que levam dentro do Brasil, né, para outras regiões, como também levam para outras partes
do mundo. Então a gente vê aqui o Brasil com mais de 7.400 km do litoral, com vários portos aí, né, espalhados desde a região nordestina, a região aqui sudeste e no sul do Brasil também vários portos, né, facilitando assim e o governo federal investindo mais, né, em todo o processo de estrutura. Muitos portos estão sendo privatizados, então alguns estão feitos já, né, a concessão à rede privada, criando uma boa estrutura e aumentando assim o Brasil percentual da utilização do meio de transporte hidroviário. Aqui o aéreo para você, o aéreo que eu não botei aqui, mas só para entender, ele é um meio de transporte muito eficiente, né? Pela questão da velocidade, né? É um meio de transporte também muito seguro, né? E ele é um meio de transporte que ele tem que saber que ele é utilizado para pequenas cargas com alto valor agregado. Então, dificilmente vai virar um caminhão de iPhone, porque grande parte é transportado, né, pelo alto valor do produto em transporte aéreo, beleza? Outra questão, a gente tem ali, né, é o duto viário. Seria um meio de transporte que vem crescendo muito no Brasil, mas muito mais em outros países, que é para transportar gás, para transportar óleo, os oleodutos da vida, e também hoje em dia para transportar grãos. Nós temos já em alguns países a utilização, né, do duto viário para a produção de grãos, de milho principalmente, tá? Então aqui no Brasil a gente sabe o mais famoso é todo o gás que vem da Bolívia, né? E o Brasil vem criando estrutura, ligando ali com a produção de óleo e gás na região sudeste do Brasil e pretende levar isso toda, né, para toda a região nordestina e também para o interior do Brasil. Esse duto, né, quando a gente fala de óleo e gás, ele é utilizado principalmente o gás, né, nas indústrias e também nos veículos e também em termoelétricas. Beleza? Um beijo no seu coração, no irado. Até a nossa próxima aula. Valeu!